Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 243 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata da competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito deste artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, devemos informar a vocês que os artigos 703, 704, 705 e 706 da Consolidação das Leis do Trabalho encontram-se revogados e dentro daquela sistemática que nós assumimos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não merecerão estudos de nossa parte, porque já não fazem mais parte do ambiente jus-operário brasileiro. Nesse sentido, partamos, pois, para o estudo do artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz o artigo 707, consolidado, que compete ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho presidir as sessões do tribunal, fixando os dias para a realização das sessões ordinárias e convocando a extraordinárias. Aqui cabe uma observação que essas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, logicamente, não são aquelas pertencentes a cada uma das turmas que compõem aquele pretório nacional, e sim as sessões em que há uma reunião do tribunal pleno ou extraordinárias convocadas para fins específicos pelo presidente do tribunal. Portanto, é competente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho para presidir as sessões do tribunal, fixando os dias para a realização das sessões ordinárias e convocando as extraordinárias. Tanto nas duas facetas, tanto na realização das sessões ordinárias do Tribunal Superior do Trabalho, quanto na convocação das sessões extraordinárias, o presidente do tribunal tem a competência para presidi-las na fórmula do artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós estamos a estudar neste nosso momento. Nos diz ainda o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho
que compete ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho superintender todos os serviços do tribunal. Embora os serviços do tribunal são distribuídos entre diversos setores e organismos, é competência do presidente do tribunal superintender todos esses serviços distribuídos entre as várias atribuições do Tribunal Superior do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 707, consolidado, que compete ao presidente do tribunal expedir instruções e adotar providências necessárias para o bom funcionamento do tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. Aqui é uma situação muito mais ampla. Como nós vimos no item anterior, que é da competência do Tribunal Superior do Trabalho superintender todos os serviços do tribunal, desta feita é competência do presidente do tribunal, segundo o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, expedir instruções e adotar as providências necessárias para o bom funcionamento do tribunal e de todos os demais órgãos da Justiça do Trabalho. Portanto, aqui, essas instruções expedidas pelo presidente do tribunal não dizem respeito somente ao próprio Tribunal Superior do Trabalho, mas também ao funcionamento de todos os tribunais e demais órgãos da Justiça do Trabalho. E, além disso, ele tem a competência para providenciar as condições necessárias para o bom funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho que compete ao presidente do tribunal fazer cumprir as decisões originárias do tribunal, determinando aos tribunais regionais e aos demais órgãos da Justiça do Trabalho a realização dos atos processuais e das diligências necessárias. Nesse sentido, a competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho abarca fazer cumprir as decisões originárias do tribunal. Portanto, ele tem a obrigação de fazer com que aquelas decisões do Tribunal Superior do Trabalho sejam cumpridas por quem elas se dirigem. E determinando aos tribunais regionais do trabalho e aos demais órgãos da Justiça do Trabalho a realização dos atos processuais e das diligências necessárias. Deflui daí que ele, além de fazer cumprir as decisões originárias do Tribunal Superior do Trabalho, determinando aos tribunais e aos demais órgãos da Justiça do Trabalho a realização dos atos processuais, também tem a competência para ordenar as diligências necessárias para o cumprimento destas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Nos diz o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho que compete ainda ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho submeter ao tribunal os processos em que tenha que deliberar e designar, na forma do regimento interno, os respectivos relatores. Portanto, sempre que
os processos exigem a deliberação e designação pelo presidente na forma do regimento interno para determinar os respectivos relatores, é obrigação, competência do presidente do tribunal submeter ao tribunal os processos assim referidos. Continua a nos dizer o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho despachar os recursos interpostos pelas partes e os demais papéis em que deva deliberar. Portanto, além de todos os recursos, processos, presidência de sessões do tribunal, convocação de sessões ordinárias e extraordinárias, é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho despachar os recursos interpostos pelas partes e os demais papéis em que deva deliberar. Continua a nos dizer o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinar as alterações que se fizerem necessárias na lotação do pessoal da Justiça do Trabalho, fazendo remoções ex officio de servidores entre os tribunais regionais, varas do trabalho e outros órgãos, bem como conceder as requeridas que julgar convenientes ao serviço, respeitada a lotação de cada ordem. Então, é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, além de todas aquelas que nós já estudamos, determinar as alterações que se fizerem necessárias na lotação do pessoal da Justiça do Trabalho. Portanto, ele pode determinar alterações que, no entender dele, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, se fizerem necessárias, visando a lotação do pessoal da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, fazendo remoções ex officio, ou seja, por conta dele mesmo, sem que haja nenhuma participação dos tribunais e varas do trabalho e outros órgãos, de servidores entre os tribunais regionais, entre as varas do trabalho e de todos os outros órgãos do tribunal, dos tribunais, né? Não é só do Tribunal Superior do Trabalho, são de todos os tribunais. Então, ele, por manifestação volitiva própria, ele pode fazer a remoção de funcionários dos tribunais regionais, das varas do trabalho e de outros órgãos, para que haja uma movimentação do pessoal da Justiça do Trabalho como um todo. E também é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho conceder as remoções que são requeridas e que ele julgar convenientes ao serviço, respeitada a lotação de cada órgão. Então, ele pode ou não conceder as remoções requeridas. Basta que ele julgue conveniente ao serviço aquela determinada remoção requerida, e desde que
ele entenda que seja conveniente ao serviço, mas sempre respeitando a lotação de cada órgão. Nos diz ainda o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, além de todas aquelas que nós já estudamos nessa nossa aula de número 243 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, conceder licenças e férias aos servidores do tribunal, bem como impor-lhes as penas disciplinares que excederem da alçada das demais autoridades. Portanto, é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho que concede as licenças e férias aos servidores do próprio Tribunal Superior do Trabalho, bem como é a ele atribuída a competência para impor as penas disciplinares que não sejam da alçada das demais autoridades que estejam atuando sob a guarda daqueles funcionários que devam ser atingidos por penas disciplinares. Nos diz ainda o artigo 707, consolidado, que é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho dar posse e conceder licença aos membros do tribunal, bem como conceder licenças e férias aos presidentes dos tribunais regionais. Aqui a situação é diversa do estudo do artigo 707 em sua fórmula anterior, porque naquele caso conceder licenças e férias era destinado aos servidores do tribunal. Aqui, nesse fascículo legal, é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho dar posse e conceder licença aos membros do tribunal, bem como conceder licenças e férias aos presidentes dos tribunais regionais. Então, aqui a licença é aos ministros, membros do Tribunal Superior do Trabalho, tanto no caso de posse como concessão de licença, é da competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a concessão de licenças e férias aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho, que é também da competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Observe-se que é apenas aos presidentes dos tribunais regionais. Aos demais membros e órgãos de cada um dos tribunais regionais, essa competência é transferida para os presidentes daqueles mesmos tribunais. Mas no caso dos presidentes dos tribunais regionais, a competência para dar posse, conceder licença, a competência para conceder licenças e férias aos mesmos é do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é competência do presidente do Tribunal Superior do Trabalho apresentar ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, até 31 de março de cada ano, o relatório das atividades do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. Olha, a linha J do artigo 707
da consolidação das leis do trabalho é mais um exemplo de que há necessidade premente da construção de um código do trabalho e de um código de processo do trabalho para que estas situações incertas na consolidação das leis do trabalho e que não têm a devida atualização ou mesmo não há mais incidência das mesmas sobre o ambiente jusoperário brasileiro sejam alijadas do contexto. Nesse sentido, já não é mais obrigatório apresentar ao ministro do Trabalho, que antigamente era denominado de ministro do Trabalho, da Indústria e do Comércio, e hoje apenas ministro do Trabalho, até 31 de março de cada ano, o relatório das atividades do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. Não há mais essa obrigatoriedade, portanto, prevista no artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, em sua alínea J. Nos diz ainda o artigo 707 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho terá um secretário por ele designado dentre os funcionários lotados no tribunal e será auxiliado por servidores designados nas mesmas condições. Portanto, o presidente do tribunal é competente para nomear um secretário, designando o mesmo entre os funcionários lotados naquele mesmo Tribunal Superior do Trabalho, e será auxiliado ainda por servidores designados por ele nas mesmas condições do secretário. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 243 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos atingir ao maior número de pessoas possíveis interessadas no estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo. Muito obrigado a todos.